Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Sangue era um sinal, uma identificação. Graça de Deus, infinito amor, graça que excede todo meu mal, pelo sofrer em amarga dor, prova-me, Deus, desse amor real.
mensagem um sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas. Qualquer coisa na igreja, em todas as partes. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Nós estamos nos baseando na mensagem mais sobressalente do profeta desta era, depois dos selos, dos 7 selos. Os 7 selos que compreende toda a Bíblia Sagrada, em especial todo o Apocalipse. Por isso estaria incompleto sem as 7 eras da igreja. Essa mensagem é o suficiente para qualquer pessoa se estabilizar na fé, ter certeza da vida eterna. Se tão somente o Espírito Santo vivificá-la na vida do indivíduo, da pessoa. Então, esse tem de mostrar não significa propriamente uma lei, mas sim uma identificação, em que o indivíduo alcançou esta graça. E sua vida responde, de fato, o que é cristianismo. Então, quando você liga a chave do seu carro, se ele está correto, em dia, ele tem que funcionar, tem que funcionar. Se você liga o interruptor, ao chegar em casa, acendedor da luz, ela tem que acender. Se não acender, tem alguma coisa errada. E assim por diante. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Mostrar o seu sinal publicamente,
isto é, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa que acontece na igreja, em todas as partes, serve para o cristão mostrar, exibir o cristianismo. E, na verdade, o sangue é o sinal. E o sinal, por sua vez, não podia estar escondido à luz debaixo do velador, mas tinha que ser público, nos umbrais da porta, para que a salvação do primogênito livrasse aquela casa do luto, da tristeza, do tédio, da amargura. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí é a expressão máxima do sangue, isto é, do sacrifício do Cordeiro de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para morrer, ser sacrificado, derramar seu sangue. Deus, sendo espírito, não podia e não pode, um espírito não derrama sangue. Então, ele se encarnou, se fez sangue, sangue de Deus. Paulo disse assim, a igreja que Deus comprou com seu sangue, com seu próprio sangue. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus, sendo o Filho unigênito do Pai, que habitava no seio do Pai, atributo, este o fez conhecer. Então, aí está a explicação daquilo que Jesus disse. Eu e o Pai somos um. Ele não disse dois, muito menos três. E nós sabemos que o Pai é o Espírito Santo. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. E Maria concebeu do Espírito Santo. Então o pai da criança é o Espírito Santo. Ela concebeu do Espírito Santo. A mulher concebe do seu marido. E ele é o pai daquela criança. E Maria concebeu do Espírito Santo. Agora, nós temos de ver isto para o nosso próprio bem e não como uma repreensão, uma advertência incabível, não como uma exortação. Não. Nós temos de aceitar isto como graça. Graça que significa favor imerecido.
Porque nós não somos salvos porque temos medo do inferno. Nós não somos salvos por causa de uma lei. Nós somos salvos pela graça, pela fé. E isto vem de Deus, para que ninguém se glorie. É de graça. Portanto, quando o pecador aceita esta graça, todo o jugo de Jesus, para ele, é suave. O fardo é leve. É isso que Jesus disse. Mas ele baseia exatamente naquilo que Israel teve que fazer, matando, sacrificando um cordeiro sem mancha, sem defeito, macho, exibindo, expondo sangue nos umbrais da porta. Agora, ele mostra que o cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias. Esse é um negócio de Deus. E então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Ninguém queira fazer diferente, fazer melhor. O profeta pergunta isso, você entendeu? Nós entendemos claramente, com muita facilidade. O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Ele não existia até que entardecesse. Agora ele volta para a hora, chega aqui na hora em que estamos vivendo, na fase presente do seu ministério. Nós temos que entender que nós estamos vivendo a última era da igreja gentia. O primeiro mensageiro veio, passou, a era passou. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E agora temos o sétimo, na sétima era, que é Laodiceia, direito dos povos, mulher. Então, esse mensageiro já foi. Ele já partiu. O que resta é esse remanescente ser transformado no abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós, os que estivermos vivos, a ressurreição, a primeira ressurreição, que é daqueles que expuseram o sinal. É daqueles que foram predestinados. É daqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esta é a primeira ressurreição. Os demais ficarão para a segunda ressurreição, depois de 1000 anos, depois do milênio. Apocalipse capítulo 20. Você pode olhar aí. Então, estamos no entardecer, no anoitecer, no apagar das luzes. E o profeta de Deus
Nesta mensagem, o sinal afirma profeticamente: e este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Então é hora de ter o sinal exposto. O mundo tem exposto o seu sinal. O principal sinal do estado da igreja é o estado da mulher. O sinal do estado da política é o estado da mulher. O estado da era em que estamos vivendo é o estado da mulher. Porque, biblicamente, ela é muito importante. Ela representa a igreja. De um lado, uma igreja pervertida, meretriz, nua. Apocalipse 3, verso 14. Nua. Dizendo ser rica, abastada, mas pobre, miserável, cega, nua. Essa é a questão. Do outro lado, as filhas de Sara, que não tem um jugo pesado sobre elas, um fardo pesado, mas sim um jugo suave, um fardo leve, porque elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo este o entardecer da era da igreja, o mensageiro afirmou: este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Ora, talvez isso não tenha sido percebido por aqueles que estavam assistindo, ouvindo pessoalmente. Naturalmente, alguns se estremeceram e sentiram o mesmo pesar que a igreja sentiu lá em Éfeso, quando Paulo disse: estou me indo, vocês não verão mais meu rosto, estou partindo. Mas não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O mesmo aconteceu com o irmão Branham, o profeta desta era. Ele disse: eu estou morrendo. Em 63, em 65 ele partiu. Em 65 ele partiu. Mas ele deixou todo o conselho de Deus com a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, dê graças a Deus, porque você faz parte disto. Amém. Preciosos ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Temos os nossos cultos ali, todas as terças-feiras a partir das 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja central, matriz, está localizada ali no Novo Gama. Novo Gama é ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas,
Domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E à noite, cura divino, culto de libertação, cura divina, às 18 horas. Você não pode perder estas reuniões. Esteja lá com toda a sua família conosco e juntos seremos abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue o seu aparelho, pois estaremos ainda mais 30 minutos com a programação Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, ouvindo este maravilhoso programa Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente O sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este mundo te negar os teus bens a desfrutar, se é preciso de viver com pouco aqui, não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Deixa ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali. Teu cuidado leva a Deus e deixa ali. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher.
teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor, e tua alma está bem triste, aflita em ti, Cristo pode compreender o que sobre ti vier. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, 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 deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, 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 deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Confiando em seu poder, Ele pode te acolher. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. A vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía naturalmente, porque era uma unidade. O sangue é a química da vida, porém a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue. Ouvintes, a declaração profética do profeta de Deus desta era, na mensagem o sinal, nos adverte simplesmente, de fato, para o fim. E este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo. Eu me vou. Estou saindo no entardecer do Evangelho. Conforme já notificamos,
ele profetizou em 1963 este entardecer. Em 1965, ele morreu, ele partiu daqui. Ele disse: eu me vou, estou saindo no entardecer do Evangelho. Nós passamos através de justificação, que foi a mensagem de Lutero, a justificação pela fé. E aí, logo em seguida, veio a de John Wesley, que é a santificação. Lutero para a era de Sardes, John Wesley para a era de Filadélfia, a penúltima era. E William Branham Elias para esta última era, que é o entardecer do Evangelho. Então nós temos passado por estas mensagens e ele apela: esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. É a hora quando simplesmente não se pode brincar com isto. O sinal tem de ser aplicado. E se for para ser aplicado, tem de se aplicar agora. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra. E tudo que não estiver sob o sinal perecerá. O sangue identifica você. Essa é um apelo. É um apelo, sem dúvida, dramático. Agora, o apelo só tem sentido para quem crê, para quem está ouvindo, para quem atende. E nós estamos entre os tais, que estamos ouvindo, temos ouvido, estamos ouvindo e temos atendido a este apelo. Nós, como humanos, não entendemos realmente a dinâmica do Espírito Santo, nem mesmo a mecânica. Se alguém diz que sabe, que entende, o profeta, que foi o profeta, diz: eu não entendo. Eu sei, em outras palavras, que isto se move através de mim, através do meu ministério. Mas eu não entendo com a minha mente a ponto de poder explicar isto. É, sem dúvida alguma, a vida que estava no sangue. A vida que estava no sangue significa exatamente o Espírito Santo, que é o sinal. Ele deixa bem claro que o Espírito Santo é o sinal. A evidência do Espírito Santo na vida do crente, então ficou bem claro que não são os dons, não é a língua estranha, mas sim a fé genuína na palavra. Esta é a evidência cabal. Porque quem tem a fé genuína na palavra expõe o sinal. Sem dúvida alguma.
Pois a vida do animal não podia voltar sobre o humano, o ser humano. Então aquele penitente ia oferecer o cordeiro, mas depois ele tinha que voltar lá para oferecer outro cordeiro novamente, porquanto a vida não vinha sobre ele. Ao passo que a vida do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo, voltou no dia de Pentecostes e está trabalhando, dirigindo, guiando a igreja desde então. O Espírito Santo dirigiu a igreja, orientou a igreja, e todos os atos dos apóstolos são atos do Espírito Santo, na igreja, através da igreja. E lá então vimos que o Espírito Santo chamou o povo ao arrependimento, para invocar o nome do Senhor Jesus, sem o qual ninguém será salvo. Pedro, cheio do Espírito Santo, com as chaves do reino dos céus, exclamou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes ele havia dito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, voltemos lá. A vida do animal não podia voltar sobre o ser humano. Quando o sangue era derramado, a vida saía naturalmente, porque era uma unidade. Ele mostra que o sangue é a química da vida, porém a vida é algo diferente do sangue, mas a vida está no sangue, que quando a vida sai, então a pessoa morre. E uma vez que o seu sangue é derramado, ou se transforma em água, desaparece então do corpo. São Tiago diz que o espírito sai do corpo, então é quando ele morre. Enquanto o espírito está no corpo, o sangue responde que há vida. Mas quando o espírito sai, abandona o corpo, não há sangue, ele está morto. É por isso que não há sangue para o mundo, para a Laodiceia. Ela está morta porque o espírito saiu. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se referindo à era em que estamos vivendo, que é a era de Laodiceia. Ora, quem está batendo na porta é porque está do lado de fora. E ele não está batendo na porta de Laodiceia, da era. Ele bate na porta do coração do indivíduo, da pessoa. Porque para ela não há mais vida. Ela se transformou em uma defunta florida. Esta que é a verdade. O espírito saiu e ela morreu. Por isso não tem sangue para ela. O profeta continua: a vida do animal não podia voltar sobre o adorador.
quando ele derramava este sangue do cordeiro, ele tinha de aplicar a química, porque a vida havia saído e não podia voltar. Está certo? Porque ela não podia voltar sobre o ser humano, porque a vida do animal não tem alma. O animal não sabe que está nu. Ele simplesmente, ele não tem conhecimento de pecado. Ele pode matar uma pessoa ali e não tem nenhuma consciência para doer. Ele não conhece, embora seja um ser vivente. Porém, não é uma alma vivente. Então a vida do animal não podia voltar sobre a vida humana, porque não havia alma naquela vida. Agora, há uma vida, um sangue, uma vida e uma alma na vida. A alma é a natureza da vida. Isso se trata de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo. Ali, então, não tinha natureza definida, porque era animal. Por conseguinte, o sangue ficava como sinal que a vida havia sido oferecida apenas. Mas com Jesus é diferente. Neste lugar glorioso, ele afirma, sob esse pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isso é o Espírito de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. Ele tem de vê-lo em cada um de nós, individualmente. Agora veja, aquela vida daquele adorador no Velho Testamento não podia vir sobre ele, porque era uma vida animal. E ele tinha apenas um substituto. Quando Jesus morreu no Calvário, a sua morte teve efeito retroativo. Veja só, também, não é? Também. Porque ele fez oblação, expiação por todos aqueles que ofereceram o substituto na sinceridade do Espírito. E que aguardavam com Abraão, com todos os heróis da fé. Isso é muito maravilhoso. Eles aguardavam, os que partiram depois disso estão aguardando, e nós estamos aguardando aquele momento em que ele requererá tudo que ele comprou através do seu sangue, em nome de Jesus Cristo. Tenha isto como sua bênção, como sua cura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir este maravilhoso programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal. Novo Gama é ali ao lado do Gama, é aqui no entorno de Brasília, viu? Ao lado do Gama, bem perto, aqui encostado ao lado de Brasília, não é? Ali no Novo Gama, nossa igreja está localizada no bairro Pedregal, na quadra 479, no lote 16. É a quarta rua ali abaixo do posto Ipiranga. Entrando ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A quarta rua abaixo do posto Ipiranga está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você, todas as quartas-feiras às 19 horas, poderoso culto de oração e louvor e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de ensinamento e estudo da palavra de Deus às 19 horas. E domingo, grande escola bíblica dominical, 8 horas da manhã. E às 18 horas, culto de cura divina e milagres. Você não pode perder. Leve sua família. Juntos estaremos ali sendo abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por você ter parado para ouvir este programa. Deus te abençoe. Todas as manhãs aqui pela nossa página Tabernáculo da Fé Brasília, estamos transmitindo neste horário, das 5 às 6 da manhã, este maravilhoso programa Fé para Vencer. Até amanhã, novamente aqui, neste mesmo horário, e você continue nesta página que teremos agora culto doméstico, reprise das nossas escolas dominicais, lá na nossa igreja, Tabernáculo da Fé, Brasília. Continue, logo estaremos com mais uma programação aqui por esta página ao seu favor. Deus te abençoe, nosso abraço. Prossigamos com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.